Então vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia, né, a todos aqui da mesa e a todos que estão nos vendo aí nas telinhas. Tô com muita saudade dos encontros, dos saraus, dos eventos literários, dos lançamentos, mas enfim, é uma ocasião importante e para mim é um prazer estar com vocês. Eu sou o Carlos Augusto, sou escritor, poeta, psicólogo e tenho 4 livros publicados. Embora eu seja napolino, a maior parte, né, da minha vida eu passei aqui na cidade, então também me sinto um rioverdense. E vamos falar de coisa boa, né? Mas antes de eu iniciar a minha fala, queria aproveitar o gancho, né, da poesia, da poesia cantada, para falar uma que se chama O Bicho. E nela eu disse assim: o bicho consciente, porém irracional, esbanja seu ilusório poder para ver se aumenta seu astral. Há tanto alimento e tanta gente passando fome. Isso é obra do homem. Vida superior, falência interior, sociedade em clamor, implorando um amor, donde vem o Salvador deste mundo pecador, cheio de ódio e rancor, Senhor. Conscientemente, falta usar a consciência para curar essa demência e cuidar da inocência que ainda está por vir a existir. Para ver o mundo transbordando, com alegria exalando, sem ninguém se comparando, mas sim se ajudando, pensando, formando uma nova nação, onde as pessoas se tratem como irmãos. É isso. De início, eu sempre gosto de começar com poesia para depois estender o assunto da literatura como um todo, porque não há como distanciar, né, a literatura da poesia, visto que ela é um gênero, né, da literatura. E eu fico feliz, quando eu encontro pessoas que, acredito eu, né, se atribuem enquanto pessoa, enquanto ser pessoas brancas, mas com um pensamento um pouco mais aberto para discutir, né, outras possibilidades e outras perspectivas junto das pessoas pretas, né? Porque, como diria Lázaro Ramos, vocês também são parte da solução, né? Então, para que o racismo, né, se distancie, né, ou se afaste, acabar, eu acredito que não acabará tão cedo, mas que diminua, vocês são essenciais nesse processo. Mas bem, a literatura no Brasil, né, desde os seus primórdios, ela advém de um privilégio branco, desde a corte, desde a sua base. Primeiramente porque, né, desde a escravidão, quem tinha direito, né, a estudo, a conhecer a escrita, a conhecer a palavra, eram, né, os senhores de engenhos, eram os brancos, era quem estava à frente, né, desse poder inicial que a escravidão deu, né, a essas pessoas, aos brancos. E é interessante falar também que, né, embora os brancos de hoje, né, não sejam responsáveis pela escravidão do passado, todos eles colhem os benefícios, ainda sofrem com as consequências dela, né, que é tão latente e é tão presente ainda, né? Então, eu achei interessante a sua perspectiva sobre o Machado de Assis, e sempre quando eu vou fazer uma análise com relação a ele, professor, porque às vezes eu recebo críticas também, de falar, poxa, ele, né, foi um cara que representou, foi um dos que deram um pontapé inicial, né, para fazer a Academia de Letras acontecer, por exemplo, mas um dos primeiros questionamentos que eu faço é: quantos negros escritores existiam naquela época? Muito pouco. Acredito que esse é o primeiro ponto, né? Então, como que ele por si só, sozinho, conseguiria, sem ter nenhum grupo de pertença, por exemplo, né, nesse meio, utilizar personagens que o caracterizassem na verdade? Porque na época ainda existia, né, ainda existe na verdade, né, mas na época ainda era mais forte, a era do branqueamento. Quantas e quantas propagandas, quantas e quantas imagens que a gente vê o Machado de Assis branco,
né? Propaganda da Caixa Econômica. Exatamente. A Caixa mesmo, se eu não me engano, essa foi em 2008, 2009. Numa data redonda da Caixa. Exatamente. Comemorativa, que aí utilizaram isso, e inclusive foi uma campanha que foi retirada do ar posteriormente. Aí colocaram um ator negro. Exatamente. Exatamente. Essa tentativa de branqueamento sempre existiu. Então, assim, a gente começa a contextualizar isso, né, no sentido de que ele sozinho, né, um escritor negro, basicamente tentando uma representatividade em um meio majoritariamente branco, né, e elitista, por sinal, era difícil, né? Então, foi uma das formas que ele encontrou de denunciar, né, muito bem pensada, por sinal, para denunciar tudo que você já mencionou, toda essa... porque, por exemplo, se o Machado tivesse criado personagens negros, com os quais ele teria mais familiaridade, poderia desenvolver bons enredos, ele não teria tido a simpatia dos brancos da corte carioca. Então a estratégia que ele usa é o seguinte: ele adota as figurinhas brancas com as quais ele convivia. Sim. Os brancos que ele desenvolve na sua literatura são os amiguinhos dele, mas todos em ruína. Mas todos em ruína moral. Quer dizer, então é uma estratégia muito inteligente dele, né? Nós nunca vamos aceitar que o homem mais inteligente que nós tivemos é negro. Sim. Nunca vamos aceitar. As tentativas de branqueamento não vão se esgotar por aqui. Infelizmente. Infelizmente. Mas bem, então quando a gente pega esses primórdios e a gente traz para hoje ainda, a gente vê que ainda, assim como são pouquíssimas mulheres sendo representadas na literatura, são pouquíssimos autores negros sendo representados na literatura, né? Eu, enquanto um entusiasta da literatura brasileira, da literatura nacional, eu conheço mais de 50 escritores brasileiros, nacionais e vivos. E agora, se a gente for fazer uma análise, né, da maioria dos leitores, por exemplo, levando em consideração que tem uma grande influência das grandes editoras, né, que são máfias que não valorizam os seus escritores nacionais, editoras brasileiras só captam, né, artistas, né, ou escritores que possibilitem a elas uma rentabilidade em curto prazo de tempo. Então, do contrário, né, não existe essa possibilidade, por isso que eles optam, na maioria das vezes, em traduzir livros, né, de outros países. Não que não haja, né, bons e ótimos livros de outros países, mas bem, já existe o próprio país para poder valorizar o seu escritor lá, né? Então aqui o olhar ainda é americanizado e então assim são, né, várias nuances que influenciam hoje a nossa literatura nacional, e isso ficou um pouco mais latente também, né, do século XX para cá. Porque foi quando a poesia começou a ganhar uma voz maior, porque ela começou clássica, né, e ainda enquanto moderna posteriormente, ela ainda era pouco acessível, né? Então, fazendo um gancho aqui com a minha fala anterior, né, de que ela começa elitista, né, privilégio dos brancos, letrados, que puderam estudar, que puderam ter acesso à educação desde a base, diferentemente da população negra, que não teve essa possibilidade. E aí ela continua sendo, né? Então, a gente analisa, por exemplo, por que naquela época não existia tantos escritores negros? Primeiro porque grande parte deles não sabia nem escrever, como que haveria um escritor negro, né? Então, eles já foram sabotados desde o princípio, então não haveria essa possibilidade. E ainda hoje, né, quando a gente vê nosso país chegando a 209 milhões, tendo 27% da população ainda analfabeta. Isso que equivale a quase 56 milhões de pessoas analfabetas, né? E aí, se você for fazer uma análise qualitativa disso, você vai ver que a maioria são pretos, que são pobres, né? E isso é um dos consequentes da escravidão, que ainda permanece até hoje. Então, são vários fatores. Mas bem, então a literatura, na verdade, ela surgiu como uma forma da burguesia se expressar mesmo. E aí, claramente, é uma relação clara de poder, porque o que eles escreviam era o que era divulgado, era o que estava
nos jornais, nas pequenas rádios que existiam na época. Então, eles sempre tiveram voz. Né? Eu tenho um livro novo a ser publicado, que inclusive se chama Voz, né? É um livro de poesia e prosas, e eu começo a discutir esse parâmetro com base em alguns estudos sociais também, levando em consideração que a estruturação do imaginário social desde aquela época, ela continua tão vívida hoje que eu tenho no meu meio social, né, um mínimo alcance, assim, mas muitas pessoas me acompanham já há 10 anos, que é o tempo que eu escrevo, e muitas pessoas, de certa forma, não me consideravam, né, um escritor, porque no imaginário social não há escritor negro, né? Ou não há escritor negro, ou melhor, não há uma pessoa negra que pode ser tratada como um ser pensante, como um ser que propõe narrativas, como um ser que, através do que faz, tem uma grande possibilidade também de discutir as questões sociais, né, todos os problemas sociais, utilizando a palavra. E aí, aliado a isso, né, a poesia, quando sai daquela época, né, entra o século XXI, ela começa a ter um papel ainda mais importante e também começa a ser um pouco mais livre, né? Ela começa a abandonar, primeiro, todas aquelas regras que foram estabelecidas, né, desde o início ali. Isso, inclusive as regras, né, de gramática, de seguir determinadas quantidades de versos, de estrofes. Então a gente começa a sair daquela poesia clássica e daquela literatura clássica e a gente vai para uma literatura mais livre, mais aberta e que não necessariamente, né, siga à risca todas essas normativas que foram atribuídas à literatura, mas que foram atribuídas por pessoas brancas e pela elite branca. Então a gente começa a abandonar toda aquela convenção de linguagem. A gente começa a poder escrever independente do grau de ensino que a gente teve, independente, né, do nosso meio, do nosso ambiente ali de formação. A gente não precisa mais, né, ter formação para poder formar ideia ou para poder discutir ideias. E aí que a literatura, ao meu ver, começa então a ficar mais rica, começa a ficar mais ampla, começa a ficar, né, com uma riqueza ao ponto de, né, hoje, por exemplo, a gente tem uma literatura marginal e uma literatura periférica que é extremamente rica, extremamente construtiva, né? Então, quando eu citei lá que eu conheço, né, mais de 50 autores, eu posso pegar aí no mínimo uns 20 que são pessoas que moram nas favelas e que, né, já tiveram ascensão, pessoas que até já tiveram livros publicados para mais de 7 países e que saíram da favela, que saíram da FLUP, né, Festival Literário das Periferias. E então hoje a gente tem uma possibilidade maior de construção e é bonito ver esse movimento, né? Eu posso claro. Falar algo? É só para... Assim? Ah, assim. Não, é só esse período que você... que os meninos estão estudando, né? A gente está acompanhando, fazendo esse trajeto que todo ano a gente faz, né? Essa forma periodizada que a gente faz da literatura. Esse período de que você fala dessa grande mudança, eu queria só comentar da responsabilidade e a importância dos modernistas. Sim. Né? Porque existe um projeto que vai defender qualquer coisa pode ser matéria de poesia, né? Então os temas, né, eles vão ser os mais variados, as coisas mais ínfimas, mais rés do chão, as coisas mais sujas, enfim, qualquer coisa. Sim. O cotidiano Sim. pode ser a matéria de poesia, então nós vamos ter o tema, vamos ter o tema e nós vamos ter a linguagem, as duas coisas que você mencionou. Né? Existe um projeto desses modernistas, quando eles estão com uma ideia de Brasil, nós vamos, que é diferente dos românticos, né? Os românticos, vamos construir uma nação, mas é de forma idealizada. Os modernistas, não, nós vamos erguer um retrato fidedigno do povo brasileiro, do brasileiro, um retrato fiel,
né? Então, como ele é. Então, é de fato como ele é. Né? Então, esse período que você fala, a importância dos modernistas, existe um outro momento também que vale lembrar, você falou assim, hoje a poesia marginal, mas a poesia marginal da década de 70, né? Justamente esse nome marginal, aqueles que não conseguiam publicar, que não tinham condições, estavam à margem, né? literalmente. Estar à margem, literalmente, e que depois acaba ganhando um projeto crítico mesmo, político. Se estrutura de forma independente. Mas só queria chegar aqui onde você fala dessa produção marginal que eu queria tanto conhecer, que a academia, a universidade, ela tanto nega, né? Quando a gente vê os slams acontecendo, essa que é oral, né? A poesia falada, uma poesia que retrata uma determinada realidade. Porque não está dentro dos padrões estéticos e os valores da academia. Caguei! Existem outros valores que são tão importantes quanto, né? E eu fico muito feliz de saber que o povo preto, os negros estão tomando, né? Porque dado a gente sabe que não vai ser esse espaço. Jamais. Mas estão tomando e estão produzindo coisas maravilhosas. Isso para finalizar, que eu já falei demais, que é um prazer estar aqui ao seu lado, um escritor. Maravilha. Porque além da questão da mulher, da questão do negro, gente, a gente sofre ainda com a questão regional, né? Para o escritor, né? Fora do eixo Rio-São Paulo. Né? Sudeste versus Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sertão, enfim. Capital versus interior. Capital versus interior também acontece. Inclusive, eu estava discutindo isso ontem com um amigo de São Paulo. A gente estava fazendo um sarau online, sarau suburbano. Um dos únicos, né, escritores, é um escritor e cineasta de São Paulo, que ele chama Alessandro Buso. A gente participou de um livro junto no final de 2018 e ele tem uma livraria em São Paulo e é a única no país especializada em literatura marginal. Então, ou seja, tudo que as quebradas, né, de todos os cantos do Brasil produz, tem na livraria dele. Então, é especificamente um espaço para venda, né, e para divulgação desses autores periféricos. Zines que as pessoas os zines ele surge com uma característica muito bonita, assim, muito apropriada do Nordeste, né? Primeiro, porque o Norte ali, o Nordeste, né, com a literatura de cordel, eles foram os primeiros mesmo a começar a fazer esse tipo de publicação, né? Primeiro que é uma publicação barata de se fazer, né? E segundo, que é também muito fácil de espalhar, porque geralmente ela tem um valor simbólico e tudo mais, e aí depois isso começa a se estender. Então ela sai, né, do Nordeste, os zines, e muitas pessoas começam a produzir. E geralmente são publicações independentes, e tem muitas pessoas que fazem isso tudo no processo manual mesmo, à mão, de juntar as folhas, de fazer várias impressões, de costurar o livro. Então é um processo muito bacana mesmo para quem faz. Mas bem, hoje uma perspectiva interessante também é que, pensando, né, em que as grandes editoras do país não são, né, favoráveis, né, por assim dizer, em fortalecer os seus próprios escritores ou não dão oportunidades para que várias pessoas, né, que escrevem no Brasil possam ser publicadas, surgiu então, né, um aumento das editoras independentes, que o autor vai e tem o vínculo com ela apenas de edição, ou às vezes de edição e distribuição. Então isso também, né, diferentemente, né, ali século XIX, século XX, até o início do XXI ainda não tinha tantas editoras assim. Então hoje tem. Então nós conseguimos publicar mais livros sem precisar pensar em editoras maiores. Então nós literalmente não precisamos, né, esperar delas. Ok. Mas bem, você mencionou do Slam Resistência. Foi um movimento, né, que teve início em São Paulo, né, com pessoas que eu até pude conhecer. E um movimento muito interessante, porque até então a poesia clássica ela não saía dos livros.
a gente poderia, né, historicamente, se a gente observar, a gente tem pessoas que leem a poesia, mas ler é diferente de declamar. Agora, a poesia falada, ela trouxe uma propriedade que é totalmente diferente, né? Então, quando a gente fala dos slams, é um campeonato de poesia, né, que cada participante, e isso já em âmbito nacional, porque ele não está mais só em São Paulo, ele é nacional e tem uma edição final em São Paulo. Cada pessoa que se inscreve precisa escrever, né, autoral, não pode ser de outra pessoa, e aí em 3 minutos ela precisa colocar pelas palavras, né, tudo o que ela quer dizer. E aí é um campeonato mesmo. Ela pode ler, não? Não pode ler, não pode ler. Tem que estar tudo... Parece um repente. Tudo gravado. Tipo isso, como se fosse um repente, só que geralmente são poesias de manifesto, né, diferente, então não tem aquela pegada de romancista, né, de falar, Às vezes tem uma coisa mais próxima, talvez, do rap. Se a gente colocasse um beat, poderia ser um rap, é diferente, isso. E aí, nisso, né, depois que surgiu e ganhou muita força, hoje a gente tem, inclusive, né, uma edição nacional, que aí várias pessoas de vários estados vão, participam, e a pessoa que ganha representa o Brasil na França para disputar um campeonato de poesia, na França. Então vai e disputa lá com, né, pessoas, na França, mas aí pega ao redor de todo mundo, porque aí quando chega na França já é mundial, então é uma coisa que ganhou uma magnitude muito bacana. E aí a gente, né, parte da literatura brasileira. Né? Então é um movimento que, embora tenha os seus resquícios assim, né, de registro mais fortes iniciados nos Estados Unidos, quando chegou no Brasil ganhou uma força ainda maior. Bom, acho que estamos chegando no final. Porque a verdadeira feição do Brasil só pode ser dada por esses movimentos. Sim. Né? Sim. O Brasil profundo só pode ser mostrado por esses movimentos. Porque os grupos que já escrevem, já produzem, né, as elites culturais, elas nunca vão imprimir a verdadeira face do Brasil. Nunca. É um projeto. Nunca. Gente branca tem projeto. Okay. Né? Exato. Pessoal, a gente vai abrir agora para as perguntas